Pessoal, continuando nossa aulinha de quantidade de calor, a primeira coisa que a gente vai fazer é relembrar o que cada letra significa. Olha só, o Q. O Q é a quantidade de calor. A unidade desse carinha aqui é a caloria. Se a gente fosse trabalhar no sistema internacional, a gente teria que fazer uma transformação para joule. Aqui tem a formulinha dele, que a gente tem que é o Q ma C T. É a quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Que macete, a gente pode decorar desse jeito. Ó. Que macete. O outro carinha que vai aparecer aí pra gente é o C maiúsculo, que é a capacidade térmica. A formulinha da capacidade térmica, a gente tem que é o C igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Se aqui é quantidade de calor e aqui é variação de temperatura, aqui a gente tem que é caloria por grau Celsius. Isso usual, hein, pessoal? Então vai ficar assim, ó. Caloria por grau Celsius. Essa é a unidade dele. Agora o Czinho minúsculo. O Czinho minúsculo, a gente chama ele de calor específico. Calor específico. Então aqui, ó, pessoal, vai ficar o calor específico, a unidadezinha. Pega essa formulinha aqui e joga para baixo a massa e joga a temperatura. Nesse carinha aqui vai ficar passando lá para baixo, ó, Q sobre M vezes a variação da temperatura igual ao Czinho. Opa, então a unidade dá para a gente definir aqui, não dá? Dá. É a caloria por grama por grau Celsius. Essa é a unidade do calor específico. Pessoal, olha só o exercício que vai aparecer aí para nós. Ele fala assim, ó, qual a quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de água de 20 para 40 graus Celsius? E ele ainda pergunta se vai liberar ou absorver energia. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício é listar todos os dados. Então, ó, ele falou aqui para gente que a massa é 200 gramas. Ele também falou que a temperatura inicial, a temperatura, eu vou colocar assim, ó, θ inicial é igual 20 graus Celsius. E ele falou que a temperatura final, θ final, vai ser igual a 40 graus Celsius. E ele não falou mais nada. Ele só perguntou se libera, se absorve e qual a quantidade de energia. Para a gente calcular a quantidade de energia, a gente tem que é o que macete. Que macete. Pessoal, falta o Czinho. Só que o Czinho da água é a nossa referência, que é 1 caloria por grama por grau Celsius. Então a gente tem tudo para calcular o nosso exercício. Mas interpretando o nosso exercício, se eu tenho lá um copo de água e esse copo de água ele vai aquecer, ele vai absorver energia ou ele vai liberar energia? Pessoal, óbvio que ele vai absorver energia, ele vai tirar a energia do meio e vai aquecer. Então as moléculas vão ficar até mais agitadas na hora que a gente for aquecer lá a nossa água. Então, ó, o Q vai ser igual. A unidade está certa? Está certo, porque aqui é grama. Então coloca lá, ó, 200 vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação da temperatura. Eu vou colocar assim, ó, final menos inicial. Sempre vai ser isso, hein? Delta é sempre final menos inicial. Então, 40 menos 20. Ah, professor, eu fiz fora. Não tem problema, pode fazer fora. Então, ó, Q vai ser igual a 200 vezes 1, que é o próprio 200, vezes o 20. Pessoal, essa continha aqui, toma cuidado para não errar, tá? Porque, ó, às vezes a gente coloca 400 e acaba errando. Aqui, ó, 2 vezes 200, 400, mas tem mais um zerinho. Então, esse carinha aqui, 4.000 calorias. Mas, pessoal, nem sempre vai ser assim quando a gente estiver falando de quantidade de calor, hein? Sabe por quê? Porque a gente só pode usar essa fórmula se a gente escrever ela aqui, ó, Q igual mc delta T,
quando eu tenho a variação da temperatura. Se eu não tiver variação de temperatura, eu não posso usar essa fórmula. Mas, professor, quando que eu não vou ter a variação da temperatura? É simples, ó. Se eu tiver, por exemplo, um sólido, líquido e o nosso gasoso. A gente pode transformar de um para o outro, do outro para um e assim por diante. Tranquilo e calmo. Posso transformar do sólido para o líquido. Posso transformar do líquido para o gasoso. Aí eu posso transformar também do sólido direto para o vapor, seguindo para o gasoso, que no nosso caso aqui vai ser a sublimação. Então a gente pode fazer um monte de transformação. Eu vou escrever as transformações e eu vou falar assim, ó. Se eu estou num sólido e eu for transformar para líquido, a gente vai fazer uma fusão. Ocorre a fusão. Por exemplo, o gelo, ele, quando a gente deixa ele em cima da mesa, ele vai fazer a fusão. Agora o líquido, quando a gente coloca aqui e coloca numa panela e aquece ele vai fazer a vaporização. Então esse carinha aqui, ó, vaporização. Ah, legal. E o processo de volta? Bom, quando eu voltar aqui, ó, a gente pode chamar ele de liquefação ou condensação. Eu gosto mais desse carinha aqui, ó. Condensação. E daqui para cá, a gente pode chamar de solidificação. Solidificação. Só isso, professor? Não. Tem esse carinha aqui também, ó. Que muita gente esquece, que vem daqui e vai direto lá pro gasoso. Sério, professor? Sério. Esse carinha aqui, a gente chama ele de sublimação. Sublimação. E, pessoal, se a gente for analisar, nesses carinhas aqui, ó. Nesse carinha aqui, nesse carinha aqui, nesse carinha aqui e nesse carinha aqui, não ocorre variação de temperatura. Então a variação de temperatura ali vai ser igual a zero. Então eu não posso usar essa fórmula aqui. Então a fórmula que eu vou ter que usar é uma outra fórmula. Eu não posso usar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula eu só vou usar quando tiver variação de temperatura. Se não, eu vou usar uma formulinha que a gente chama de quimalícia. Q igual ml. O outro é quimacete, esse aqui é o quimalícia. Só que o quimalícia a gente pode usar com duas fórmulas. Uma de vaporização, de fusão ou solidificação, que eu vou chamar de LF. E aqui, ó, o Q igual a ml V. Um é de fusão, o outro é de vaporização. E o valor de volta é a mesma coisa, só muda o sentido do sinal da nossa fórmula. Mas o que é esse carinha aqui? Esse carinha é o calor latente. Então, um Lzinho é o calor latente. E quando que eu vou usar o calor latente? Calma, pessoal. Vamos colocar aqui, ó, primeira unidade. Quem que é a unidade? Caloria por grama. Quando, ó, não tem graus Celsius aqui. Quando que eu vou usar essa fórmula aqui? Quando a variação da temperatura for igual a zero. Sério, professor? Sério. E quando que vai ser zero? Na fusão, na vaporização, na solidificação, na condensação da água pura, sem nenhuma substância a mais lá dentro. Pessoal, tem até um gráfico que a gente pode fazer para representar esse carinha aqui, ó. Que a gente faz esse gráfico assim, ó. Aqui nós vamos colocar a temperatura em graus Celsius, então a temperatura. Aqui a gente vai colocar o tempo. O tempo, professor? O tempo.
Mas a gente não falou nada de tempo. Não, mas é que quando você deixa o gelo, por exemplo, você tem uma variação de temperatura, ele vai primeiro lá. Vamos colocar aqui uma temperatura lá embaixo. Aí ele vai, o gelo, vou colocar menos 10 graus Celsius aqui. Menos 10. Na hora que chegar a 0 graus Celsius, 0 graus, ele vai permanecer num patamar, nesse patamar aqui, até ele fazer toda a fusão dele. Ah, é, professor? É. E depois? Depois ele vira líquido. Então, ó, ele vai aquecer até chegar na temperatura de fusão da água. Qual que é a temperatura de vaporização da água? Qual que é a temperatura de vaporização da água mesmo? Ah, 100 graus Celsius, né? Em Fahrenheit? Ah, 212. Ah, tá bom. Aqui, ó, 100 graus Celsius. Depois, quando ele chegar em 100 graus Celsius, ele vai prevalecer lá num patamar até 100% do meu reservatório transformar em, gás, em vapor. Daí depois ele vai começar a variar a temperatura. Então, pessoal, aqui, ó, se a gente for olhar o nosso gráfico, na parte de baixo, abaixo, isso aqui eu estou falando da água, hein? Ó, cada um tem o seu gráfico. Esse carinha aqui, ó, é sólido, tá abaixo de 0 graus Celsius. Ah, e aqui nesse patamar? Aí aqui é sólido mais líquido. Ah, e depois aqui? Depois que tudo virou líquido, aí é líquido. Ah, e depois? Aqui, ó, é líquido mais vapor. Ah, e depois? Vapor. Ah, legal. Olha só, pessoal. Toda vez que a gente quiser calcular a quantidade de calor, quando for sólido, qual é a fórmula que a gente vai usar? Ah, tem variação de temperatura. Se tem variação de temperatura, nesse caso aqui, eu vou usar o Q igual mc delta θ. Ah, legal, professor. E nesse patamar aqui, pessoal, em todos os patamares, nós vamos usar o QML. Então, é o Q igual ml. Mas aqui embaixo, ó, é o LF ou LV? Eu vou colocar que é o LF, porque é o calor latente de fusão. E aqui, ó, aqui a gente vai ter que o Q é igual a mc delta θ. Por quê? Porque tem variação de temperatura, só quando for líquido, hein, pessoal? E aqui? Ah, aqui a gente vai ter que é o Q igual ml, só que é mlv, que é de vapor. E depois? Depois a gente vai ter que é Q igual mc delta θ. Claro que o C aqui, cada um deles vai ter um valor diferente. Aqui vai ser do gelo, aqui vai ser da água líquida e aqui vai ser do vapor. Pessoal, vamos fazer alguns exercícios. Pessoal, olha só o exercício que vai aparecer aí para nós. Ele fala assim, ó. Quantas calorias devem ser retiradas de 350 gramas de água a 0 graus Celsius a fim de solidificá-la? Pessoal, primeira coisa que nós vamos fazer aqui. Vamos escrever tudo que o exercício nos dá. Então, ó, a massa, ele falou 350 gramas. Quem mais que ele falou? Ah, ele falou que é para solidificar. Se é para solidificar, a temperatura vai ficar lá no nosso patamar de 0 graus Celsius. Então a temperatura não tem variação, mas a temperatura vai ficar em 0 graus Celsius. Ah, então qual é a fórmula que a gente vai usar? Se eu usar a fórmula Q igual mc delta θ, esse carinha aqui sendo a variação igual a zero, eu não posso usar. Então eu vou usar o Q igual a ml. Mas qual L que eu vou usar? É o LF, LS, L de solidificação. O LF é igual ao LS. O que muda aqui é que um vai absorver e o outro vai liberar. Então, quando a gente tem que vai do estado sólido para o líquido, a gente tem aqui, ó, que esse carinha aqui vai ser positivo, que ele vai absorver energia. Agora, se eu for do estado líquido para o sólido, esse carinha aqui vai ser negativo, então não pode confundir. Eu gosto sempre de não colocar o sinal dentro da fórmula, eu sempre coloco na resposta. Então, olha só, como que vai ficar esse cara? Bem facinho, ó. O Q é igual a massa, que é o 350. Professor,
E esse LFLS? Então, tem uma tabelinha para a gente consultar. E lá vai estar que o calor latente de solidificação vai ser igual a menos 80 calorias por grama. E se fosse o LF? Se fosse o LF, ia ser 80 calorias por grama. O que muda é só o sinalzinho aqui que a gente vai utilizar. Então aqui vai ficar assim, ó, menos 80. Por que é menos 80? Porque ele vai do líquido para o sólido. Então, ó, o Q vai ser igual. Vou fazer essa continha aqui no canto, ó. 350 vezes 80. Aqui vai ser 0. Aqui 40 vai 4. 24. 28 e desce o 0. Então aqui, ó, 28 mil calorias. Pessoal, se eu quisesse, eu também poderia transformar para quilocalorias. Tá vendo esses 3 zerinhos aqui, ó? Eu troco esses 3 zerinhos pelo K minúsculo. Aí eu transformo ele em quilocalorias. Aí ficaria 28 quilocalorias. Pessoal, K minúsculo. Toma muito cuidado. E mais uma coisa, ó, sinalzinho negativo. Por que é negativo? Se a gente está indo do líquido para o sólido, ele absorve ou libera energia? Libera energia. Então ele vai liberar. Olha só o exercício que vai aparecer aí para nós. Ele fala assim, ó, quantas calorias devem ser absorvidas por 1 litro de água até a sua vaporização completa a 100 graus Celsius. Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer é listar tudo que ele deu. Primeira coisa, ele falou volume de 1 litro. Ele não falou massa. Professor, você não deu nenhuma fórmula de massa. Mas a gente sabe que a densidade da água é 1 litro por quilograma, ou 1 quilograma por litro. Então dá para a gente fazer essa transformação. E ele falou lá para a gente que está a 100 graus Celsius e que vai vaporizar por completo. Qual é a fórmula que a gente vai usar? A gente pode usar o que macete, MC delta θ? Não. Por quê? Porque a gente não tem variação de temperatura. Ele fica a 100 graus Celsius até a sua vaporização completa. Então, o que a gente vai fazer? Q igual a mLV. O LV tem uma tabelinha para a gente consultar, que é de vaporização. E a gente vai perceber, se a gente olhar lá, que da água é 540 calorias por grama. E se fosse de vapor para líquido? O sinalzinho ia ser negativo, hein, pessoal? Então, se vai para o vapor, 540. Se volta, aí é negativo. Agora aqui. Agora o nosso problema maior é na massa. Bom, pessoal, a gente vai ter que lembrar lá da unidade da densidade da água. A densidade, a gente sabe que é massa sobre volume, e a gente ainda sabe que a densidade da água é igual a 1 kg por litro. Como eu tenho aqui a densidade e o volume, eu consigo encontrar a massa, porque é só eu passar para cima multiplicando. Ó. A massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Professor, mas não é só colocar 1 lá? Eu só estou fazendo para a gente relembrar da fórmula. Aí aqui, ó, a massa vai ser igual a 1, que é a densidade, vezes 1. Professor, qual que é a unidade? Aqui a unidade, ó, não está quilograma, então é 1 quilograma. Muito cuidado, porque ó, aqui está grama e aqui está quilogramas. Então o que a gente vai ter que transformar? Esse 1 quilograma a gente vai ter que transformar para grama. Como que eu transformo de quilograma para grama? Só multiplicar por 1000. Então a massa é igual a 1000 gramas. Agora sim a gente pode substituir lá em cima. Então o Q vai ser igual a 1000 vezes o calor latente de vaporização, que é o 540. Ou seja, o Q vai ser igual, se a gente colocar os zerinhos lá, 540 mil. 540 mil calorias. Só que, ó, posso transformar, tirando os 3 zerinhos, para quilo. Então, o Q é igual a 540 quilocalorias. Pessoal, K minúsculo. Então, essa perninha aqui é um pouquinho maior. Essa é a resposta do nosso exercício.